queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar com você aqui nesta quarta-feira para pensarmos um pouco sobre a nossa vida, sobre as lutas, sobre as batalhas e olhar um pouco na palavra de Deus, de como lidar com essas questões, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo, eu vou colocar o link aí para você poder ver também. E esse vídeo mostrava um senhor oriental, né? Provavelmente lá com seus 80 anos ou mais, junto com seu filho, acredito que filho, e no final aparece o seu neto. Esse senhor, junto com filho e neto, né? O neto só aparece no final. O filho, próximo à casa deles, tem uma ponte que deve ter mais ou menos ali uns 5, 6 metros de extensão, que dava acesso para eles passar por um riacho, né? Essa pequena ponte estava bem decrépita, bem ruim, e o jovem ele vai quebrar essa ponte, desmancha a ponte. E isso posto, aquele senhor, executando quase 90% do trabalho, ele vai construir uma nova ponte. Um trabalho de carpintaria, um trabalho ali com a madeira. E eu fiquei assistindo com uma certa atenção aquele trabalho. E na metade do trabalho, eu percebi que aquele senhor não utilizou nenhum prego. Ele não utilizava prego. E detalhadamente ele talhava madeira, ia fazendo encaixe, e à medida que ele ia montando a estrutura, as peças iam encaixando superposta com bastante precisão e firmeza, né? E eu fiquei impressionado com o trabalho daquele senhor. E à medida que ia avançando o trabalho, ele sem grandes recursos, com poucos recursos, ele foi montando e estruturando aquela ponte e chega no final, ele ainda faz um guarda-corpo também, tudo de encaixe, tudo muito bem trabalhado e firme, trabalhado e firme. E aí eu fiquei pensando, poxa, um senhor já de idade, certamente ao longo da sua vida ele foi adquirindo, ele foi compreendendo aquele ofício, né? A ponto de chegar hoje, já do alto da sua idade, poder fazer uma ponte firme e juntamente com seu filho e com seu neto, poderem usufruir daquela ponte. Resultado de uma vida de dedicação, resultado de uma vida de aprendizado, resultado de uma vida de coisas que ele se apropriou ao longo da sua vida. E aí, eu fazendo a leitura nós vamos ler já, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, de 10 a 13, e Eugene Peterson, à luz desse texto, ele vai fazer uma consideração ainda olhando para o carpinteiro, né? Ele vai dizer que determinado homem resolveu, em um momento da sua vida, se aventurar no ofício de carpintaria. E uma vez ele decidindo isso, ele colocou uma grande placa na frente da sua casa, onde era a sua oficina. E naquela placa tinha os dizeres com a seguinte inscrição: considerando a minha habilidade, a minha pouca habilidade, eu utilizo muitos pregos, né? Ele destacando, olha, eu não tenho habilidade nenhuma, então eu utilizo muitos pregos. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa meditação? Eu percebi que aquele senhor, né, oriental ao longo da sua vida, ele se apropriou do conhecimento, certamente, dos seus pais, de tudo aquilo que foi deixado para ele, e ao longo da sua vida ele pôde utilizar aquilo e chegar agora do alto da sua idade e fazer uma ponte sem utilização nenhuma de prego. Resultado de dedicação, resultado de empenho, de conhecimento, né? Até no alto da sua idade, ele não se esquivou de verificar uma necessidade, né, de uma ponte melhor, e sem reclamar. Você vai ver no vídeo que não tem reclamação, ele trabalha até com uma certa satisfação, fazendo cada peça da ponte. E aquele produto da vida dele ali, né, pôde beneficiar
a sua família. E no final você verifica o netinho dele vindo e ele com satisfação, feliz, ele podendo compartilhar com seu neto do fruto daquele seu trabalho. E o outro carpinteiro que Eugene Peterson vai citar, vai falar, olha, como eu não tenho habilidade, eu utilizo muitos pregos. O que você tem utilizado aí nessa sua caminhada de vida, né? Você tem utilizado muitos pregos? Talvez no início você utilize alguns pregos, mas à medida que a gente vai envelhecendo, o quanto de pregos a gente tem utilizado na nossa vida? Como é que tem sido a nossa habilidade para com aquilo que Deus colocou diante de mim e diante de você? Eu percebi naquele senhor um ar de satisfação. Ele se assentou, acenou e estava satisfeito com o trabalho da sua mão, com o trabalho. Isaías capítulo 53, Jesus Cristo, né, Deus falando acerca de Jesus Cristo, vai dizer, olha, e ele ficou satisfeito com o trabalho que foi realizado, com a obra, uma forma profética apontando para a cruz, né? Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma missão. Eu rogo a Deus que possa chegar do alto da minha missão e não estar utilizando mais pregos, que possa estar entalhando a madeira ali com vigor já do alto da minha idade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, como eu citei em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso de número 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força que nós nos apropriamos não é nossa, nós nos apropriamos da força do Senhor. Revestir é se apropriar, tomar de novo, né? Na versão, nova versão internacional, vai dizer vistam-se, tomem posse, se apropriem disso. Do quê? Daquilo que o Senhor tem colocado diante de mim e diante de você. Aí ele vai falar, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. Aqui ele vai apontar para aquela batalha espiritual, para o lado espiritual, que é a nossa rotina diária, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Eu percebi que aquele senhor, respeitando as devidas proporções no seu ofício, ele ao longo da sua vida, ele adquiriu, ele se apropriou daquele ofício e pôde fazer um bom uso dele já no alto da sua idade, com vigor, com destreza e com alegria, porque a sua família participou daquela construção, o seu filho participou da construção e o seu neto pôde usufruir, podendo andar naquilo que o seu avô pavimentou, né? O que estamos preparando para deixar para a nossa prole, para nossos filhos, para os nossos netos? Como que a gente tem lidado com essas coisas? Temos nos apropriado daquilo que Deus tem colocado diante de nós, porque as armaduras são de Deus. E aí ele vai dizer, Paulo vai completar aqui no verso de número 13, dizendo o seguinte, para que possais resistir no dia mal e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabalável, permanecer firme. Por quê? Porque você se apropriou ao longo da sua vida, no processo de caminhada, você foi se apropriando das habilidades. O Senhor Jesus era um carpinteiro, né? Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não estou conseguindo andar com grande velocidade, né? Eu me lembro de Martin Luther King, quando disse o seguinte, olha, se você não pode voar, você corra. Se você não pode correr, caminhe. Se você não pode caminhar, rasteje, mas não pare. A caminhada minha e sua como cristão, ela precisa olhar para o alvo que é Cristo. E precisamos nos apropriar, para com a satisfação daquele Senhor, você poder olhar o fruto do seu trabalho e estar satisfeito. Porque aqueles que vêm depois de você vão poder caminhar nisso. Pense nisso, se aproprie da palavra, se vista dessas armaduras que o Senhor tem colocado
à sua disposição para você permanecer firme e inabalável no final das coisas. Deus te abençoe, querido. A graça e a paz de Jesus Cristo. Beijo no coração.